Boa noite, gente, tudo bem? Agora que estão me ouvindo, fica muito mais fácil. Daniel me ajudou ali com uma linguagem de sinais, fazendo assim, era para mexer no cabo aqui e no final das contas deu tudo certo. Você que está nos visitando, ou você que é membro da igreja, mas também não tem vindo com frequência, nós estamos já há algumas semanas falando sobre o Salmo 23. Nós estamos em uma série chamada Salmo 23, Confiando no Bom Pastor, e a gente vem ao longo dessa série analisando todos os versos compostos nesse salmo e tentando entender como isso se conecta com a nossa realidade hoje. A gente está falando de uma poesia, que é um salmo, a gente está falando de uma canção escrita em um contexto geográfico, histórico, totalmente distinto do nosso contexto, mas ainda assim nós olhamos para esse texto e percebemos o quanto ele está, em certo sentido, conectado com a nossa realidade. O nosso objetivo é continuar fazendo isso, assim como a gente vem fazendo ao longo de toda essa série. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, onde? Salmo 23, vocês são com certeza a igreja mais inteligente de Macaé, Salmo 23. A gente vai ler todo o Salmo, como a gente tem feito ao longo dessa série, mas hoje a gente vai focar de forma um pouco mais incisiva e direta no verso número 4, Salmo 23. O texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a NVI. Mas se você puder abrir a sua Bíblia também, mantê-la aberta, será interessante, porque a gente vai percorrendo esse verso de forma bem especial hoje. Salmo 23, texto bíblico diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ler juntos o verso 4, o texto vai ser projetado. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede ao Senhor que nesse momento, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, nos ajudando a compreender a verdade da tua palavra, nos ajudando também, nos capacitando a praticarmos essa verdade, a fim de que a gente não apenas adquira conhecimento teórico, mas que, sobretudo, a gente possa colocar em prática tudo o que temos aprendido a partir da exposição das Escrituras. Somente por meio do Teu Espírito Santo nós somos capacitados a isso, então pedimos a ajuda a Ele, fazendo isso no nome de Jesus. Nós oramos amém e amém. A gente segue então nessa série, e é bem interessante que até esse momento as imagens elas são muito parecidas. Especialmente nos 3 primeiros versos do Salmo 23, nós temos o primeiro verso que é a base, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aliás, eu já vou abrir aqui pedindo desculpas, porque esse trecho que nós lemos, na versão que eu li, o verso 4 diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, essa é a versão que eu li, mas a versão que eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a avó dela também, vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, se em alguns momentos eu falar vale da sombra da morte, ao invés de vale de trevas e morte, nós estamos falando sobre o mesmo lugar. Até esse momento, até o verso 3, nós percebemos essas imagens de forma muito peculiar. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, Ele me faz andar em pastos verdes, Ele me faz repousar em pastagens assim, Ele me conduz a águas tranquilas, Ele restaura-me o vigor, Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós estamos vendo uma mesma descrição. Ele está apenas adicionando alguns elementos para nos mostrar de que modo nós conseguimos perceber o pastoreio do Senhor, o cuidado do Senhor e o que não nos falta. Não nos falta pastagem, não nos falta descanso, não nos falta vigor. E ele vai descrevendo até que nós chegamos a esse verso 4.
Nesse verso 4, nós percebemos pelo menos duas viradas de chave muito importantes na trajetória desse salmo. Se até esse momento o autor ele está falando sobre imagens que são muito tranquilas, um pastor que cuida do seu rebanho, pastos verdes, águas tranquilas, caminhos de justiça, nesse momento ele passa a falar sobre o vale da sombra da morte. Ele passa a falar sobre um vale de trevas e morte, o que é uma imagem, nesse momento, muito assustadora. Porque até então, a imagem que a gente tem na mente, e eu não sei se você, assim como eu, tem esse costume de ler o texto bíblico tentando imaginar algumas coisas. The Chosen está ajudando a gente bastante em algumas questões aí, o pessoal está discutindo se crente pode ver, não pode, enfim, mas não é esse o objetivo da nossa discussão aqui, mas eu costumo ler o texto bíblico imaginando o que está acontecendo, e esses 3 primeiros versos do Salmo 23 me parecem uma imagem de muita tranquilidade. O Senhor é meu pastor, eu consigo imaginar Davi com a sua harpa, compondo esse salmo, num cenário muito tranquilo. Ele me conduz a águas tranquilas, pastos verdejantes, ele me guia por caminhos de justiça, ele restaura o meu vigor. É uma cena bonita, um lugar verde, tipo folheto de Testemunha de Jeová, sabe? Que eles distribuem pra gente, que você vê lá aquela cena bonita, você fazendo carinho em animais ferozes, nada de ruim acontecendo, tudo acontecendo exatamente conforme o planejado e do jeito que você gostaria que acontecesse. Até que nós chegamos ao verso 4, onde ele fala sobre um vale de trevas e morte. Outra virada de chave que a gente percebe quando nós chegamos exatamente nesse verso, é que até esse momento, o autor está se referindo ao Senhor como seu pastor em terceira pessoa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me restaura o vigor, Ele me conduz às águas tranquilas, e por mais que na versão que a gente leu não traga essa expressão por algumas vezes, pelo contexto todo a gente consegue perceber que ele está falando sempre em terceira pessoa, até que nesse momento, Davi, que é o autor desse salmo, ele passa a se referir ao pastor na segunda pessoa. Ele não está mais falando de um pastor que me conduz, de um pastor que me guia, de um pastor que me restaura, mas ele está falando diretamente com o pastor, porque ele fala nesse versículo, nesse verso, porque tu estás comigo. Não é mais a imagem de Davi falando sobre alguém, mas é a imagem de Davi falando com alguém, e esse alguém é quem está com ele, é quem o protege através da sua vara e do seu cajado. Então fica muito claro para nós que esse salmo está falando também sobre um relacionamento direto e íntimo entre o autor do salmo e o próprio Deus, a quem ele chama de seu pastor, por todo esse salmo que a gente tem olhado para ele ao longo das últimas semanas. Então a gente consegue perceber essas duas viradas de chave quando nós olhamos para esse verso, e o que é bem interessante é que exatamente essas viradas de chave, elas têm muito a nos ensinar, elas são bem marcantes no texto, elas são bem presentes no texto, e elas nos ensinam algumas coisas que são fundamentais na nossa vida cristã, na nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar quando nós olhamos para um verso como esse, é que o vale de trevas e morte é uma realidade. O vale de trevas e morte é uma realidade. Isso é inevitável. Automaticamente, se você é um ser humano, você vai enfrentar lugares assim, se não é que você esteja enfrentando momentos assim exatamente nessa fase da tua vida. Por vezes, irmãos, é importante nós afirmarmos essas verdades que nos parecem tão óbvias, porque algumas pessoas têm tentado vender um falso evangelho, onde eles dizem que uma vida cristã não combina ou não acompanha uma jornada de sofrimento em muitas situações. Por vezes, as pessoas tentam vender essa falsa ideia de que quando você se compromete com uma vida cristã, automaticamente todo o sofrimento ele é anulado da sua caminhada. Existem igrejas, inclusive, que adotam como slogan frases como: venha para Jesus e pare de sofrer. Isso não faz o menor sentido, e isso não poderia estar mais distante da realidade, porque o sofrimento é parte inevitável da vida e da experiência
humana. A grande questão é como nós lidamos com esse sofrimento. Mas nós não temos habilidade, capacidade, força ou condição para, de qualquer modo, evitar que o sofrimento seja uma realidade na nossa experiência, na nossa própria caminhada enquanto seres humanos. De manhã eu estava falando sobre isso, sobre o sofrimento ser algo tão presente, e eu disse, inclusive nós temos aqui na igreja uma pessoa que foi em São Januário ontem, pode te confirmar isso, um torcedor do Vasco, mas ele estava na mesa de som e mutou o meu microfone algumas vezes. Ele devia estar mais preocupado com o time dele e menos com o meu microfone, mas agora é o Daniel que está ali, a gente está muito tranquilo, né, Daniel? Tudo funcionando agora. Todos nós temos experiências na vida que nos fazem refletir e perceber que o sofrimento ele é inevitável. Não tem a ver com falta de fé. Não tem a ver com não crer em Deus. Não tem a ver com não pagar promessa. Não tem a ver com não ser dizimista. Não tem a ver com não fazer campanha no monte. Tem a ver com uma única coisa: ser humano. Um homem chamado Comênio, ele disse há muitos anos atrás, mais ou menos na época do primeiro CD da banda Dulos, ele disse o seguinte: quando nascemos, fazemos alguém sofrer. Quando morremos, deixamos alguém sofrendo, de modo que desde o nascimento até a morte, o sofrimento nos acompanha. E essa frase faz total sentido, inclusive para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Se você parar para olhar a forma como os primeiros discípulos de Jesus morreram, você vai perceber o sofrimento como uma realidade muito presente na vida deles, exatamente pelo fato de não negarem Jesus Cristo. Não é que eles criam em Jesus e deixavam de sofrer, não. No contexto em que eles experimentavam esse sofrimento, eles sofriam exatamente pelo fato de crerem em Jesus. Nós lemos no início do culto aqui, o Mateus leu aqui para a gente, um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E se tem alguém que nós podemos destacar que tem o sofrimento como algo muito presente em toda a sua vida, é esse homem. Por pregar o evangelho, ele foi açoitado, apedrejado, abandonado pelos amigos, ele foi esquecido em algumas situações, ele foi caluniado em muitas outras. Ele passou por um naufrágio, ele foi picado por uma serpente, ele foi preso algumas vezes, um homem que experimentou sofrimento em praticamente todas as fases da sua vida por amor ao evangelho. E ele escreve de uma prisão, por exemplo, para a igreja de Filipos, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. Essa alegria, ela coexiste com o sofrimento em momento de dificuldade, porque, como eu disse, o sofrimento ele é inevitável. A grande questão é como nós lidamos com ele, como nós reagimos a ele. O próprio Jesus é um grande exemplo que nós temos. Se a gente diz que viver uma vida em que você experimente sofrimento em muitas situações é sinônimo de ausência de fé, a gente tem um problema muito grande aqui. Porque Jesus é o homem perfeito, é o modelo de homem perfeito que nós temos, é o próprio Deus encarnado e cremos nisso. E a sua vida foi repleta de sofrimento. Aliás, ele chega a dizer para os seus discípulos em um determinado momento o seguinte: no mundo tereis aflições. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. É óbvio que alguns sofrem mais, outros sofrem menos. É óbvio que aquilo que traz sofrimento para você pode não trazer para o teu próximo e vice-versa. Mas o sofrimento ele é uma parte inevitável da experiência humana. Não tem a ver com vida cristã ou não. Aliás, se você tem, ao longo da tua caminhada, sofrido, e os teus amigos, as pessoas que estão perto de você, têm sugerido de algum modo que esse sofrimento é sinal de que você está desagradando a Deus em alguma medida, eu sugiro que você troque de amigos, inclusive, e leia o livro de Jó, que ele vai ter muita coisa interessante para te falar acerca disso. Mas se nós pensamos no autor desse salmo, ele está falando sobre um vale de trevas e morte, o que é uma situação muito comum e característica na sua trajetória também. O autor desse salmo é Davi, e ao longo da sua história, em inúmeros momentos, ele se vê diante de situações difíceis assim. Desde quando ele era um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai, ele teve algumas experiências de lutar contra animais ferozes. Ele enfrentou um leão, um urso, com o objetivo de proteger o seu rebanho.
Pouco mais à frente, ele enfrentou um gigante que ninguém queria enfrentar. Todo mundo tinha medo. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia como se portar diante desse gigante. E esse homem, ele decide, não, eu vou lutar contra isso tudo e eu vou vencer esse gigante, igual o John Textor está fazendo. Mas o Davi, ele faz exatamente isso. Ele está diante de uma situação complicada, de um homem que estava afligindo o seu povo, e ele não se preocupa com mais nada, mas ele entra ali em mais um vale de trevas e morte, e ele demonstra a confiança que ele tinha no Senhor. Ele lida ao longo da sua vida com ciúmes e inveja do rei Saul. Quando Saul soube que Davi foi ungido para ser o seu sucessor, ele trata Davi de um modo muito cruel, muito incisivo, procurando matá-lo, inclusive. Já rei de Israel, Davi, ele vai ser perseguido pelo seu próprio filho, que queria tomar-lhe o trono, Absalão, que dizem que é o fundador dos Testemunhas de Jeová, porque Absalão, enfim, mas não faz muito sentido. Mas ele lida com situações assim ao longo de toda a sua trajetória, fora muitas outras situações terríveis que ele enfrenta como consequência dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. A grande questão é que, independente da origem da situação que o levava ao sofrimento, a um lugar de trevas e morte, Davi era alguém que sabia na prática o que era enfrentar momentos complicados na sua vida. Vale de sombras e morte era uma imagem muito presente para ele pela sua jornada, mas Vale de sombras e morte era uma imagem muito presente para ele também pela experiência que ele tinha como pastor de ovelhas, como a gente tem falado por toda essa série. Quando ele fala sobre o vale de trevas e morte, ele está se referindo a um momento de passagem. As ovelhas estão indo em direção à fazenda onde passarão o inverno. No inverno, elas terão a companhia apenas do pastor. É um momento íntimo entre eles, um momento de comunhão, de companhia entre o pastor e as suas ovelhas. Mas antes de chegar lá, eles passam por lugares difíceis. Vale de trevas e morte, ele está se referindo a essas passagens antes de chegar a um momento onde estariam a sós com o pastor. Animais ferozes por perto, ladrões à espreita e todas essas coisas acontecendo. Um momento de fragilidade, um momento de perigo e um momento que, se nós formos honestos na avaliação que fazemos de nós mesmos, é um momento que é um retrato do que todos nós enfrentamos em diversas fases da vida. Porque o vale de trevas e morte, ele é uma realidade para todos nós. Independente da área, independente de quem você seja, da tua classe social, da tua etnia, da tua origem, do lugar onde você foi criado, da igreja que você é membro, ou se você não é membro de alguma igreja, se você é um ser humano, e todos nós somos, alguns não parecem tanto, mas todos nós somos, o sofrimento, ele é uma parte inevitável da nossa experiência enquanto seres humanos. A boa notícia é que nós temos falado sobre um pastor que nos conduz. A boa notícia é que nós temos falado sobre um Senhor que nos guia e sobre alguém que nos protege. Não dá, irmãos, para fugirmos da realidade do vale da sombra da morte, mas dá para nós confiarmos naquele que é o bom pastor. O que determina a nossa confiança nesse bom pastor é exatamente o modo como nós reagimos a esses lugares e momentos. Eu não consigo evitar o vale de trevas e morte, mas eu consigo reagir de um modo mais cristão, a gente poderia dizer assim, quando eu me encontro nessas situações. E de que modo eu demonstro isso na prática? Se o Senhor é o meu pastor de fato, se eu confio no bom pastor, se nós entendemos que Ele tem nos guiado, nós não precisamos temer o perigo. Ele vai dizer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. É a afirmação seguinte, logo depois dele falar sobre esse vale, a afirmação seguinte é Davi dizendo que eu não preciso temer. Ele começa esse verso falando sobre a inevitabilidade, que eu quase falei em línguas agora, do vale da sombra da morte. Ele diz, mesmo quando eu andar por ele. Não é se eu vou enfrentar, não, é quando eu andar, essa é uma realidade. A gente não consegue escapar disso, a gente não consegue fugir dessa realidade. Mas a sua confiança começa a ser expressa na sequência, porque ele diz, mesmo quando eu andar, não temerei perigo algum.
Duas verdades são fundamentais para nós nesse trecho. A primeira delas é que os momentos difíceis são inevitáveis. E a segunda verdade é que nós não precisamos temer o perigo. Agora é óbvio que há momentos na vida em que nós lidaremos com algumas situações que nos trarão medo. Esse temer aqui, a palavra utilizada aqui, tem muito mais a ver com um medo que te domina, que te define, que te paralisa. Nós enfrentaremos situações em que sentiremos medo e isso é absolutamente normal também. A questão aqui é que nós não precisamos ser dominados pelo medo. Eu posso sentir medo diante do perigo, mas não é o meu medo que me define. Não é o meu medo que decide o modo como eu devo enxergar a vida. Não é o meu medo que determina a minha confiança, se ela existe ou não, nesse Senhor que Davi está dizendo que é o seu pastor. Eu não preciso enxergar a minha vida pelas lentes do medo. Porque pensar a vida pela ótica do medo te leva a enxergar uma realidade paralela, uma realidade que não existe e uma realidade que é mais assustadora do que a própria realidade. Quando a gente está com medo, a gente passa a ficar mais assustado. É uma reação física, inclusive, a gente fica mais alerta, mais atento. A gente ouve melhor e qualquer barulho que a gente escuta quando a gente está com medo, a gente vai associar a alguma coisa ruim. Se você tem medo, por exemplo, de, sei lá, algum animal, de um cachorro, e de repente você está com medo, você está alerta, você está atento, tem um cachorro ali próximo a você, e você está ali tentando se defender dele, orando, enfim, fazendo o que você tiver que fazer para tentar controlar o seu medo. Se alguém vem por trás de você e faz assim, o que vai acontecer imediatamente? Você vai se assustar porque você está tão alerta e preparado que qualquer barulho, mesmo que seja em 1 milésimo de segundo, aquilo vai te fazer pensar que é o que você tem medo está se materializando ali na sua frente. Já viram filme de terror? Já contou a história de fantasma com a galera na praça assim, e depois você sai para ir embora, todo mundo querendo mostrar que é corajoso, mas no fim das contas todo mundo com medo. Se você nunca fez isso, se inscreva para o retiro do ano que vem, porque isso sempre acontece em retiros de carnaval, o pessoal ficar contando experiências, não de fantasma, porque a gente não acredita nessas coisas, mas a gente fala sobre expulsão de demônio e coisas parecidas assim, que nos trazem um medo talvez até um pouco maior. E eu, graças a Deus, tenho dormido sempre no quarto, do lado do quarto do Flávio, que eu confio na santidade dele se acontecer alguma coisa nesses momentos. Mas é normal que a gente experimente medo. Meu pai trabalhou durante muito tempo como vigilante noturno. E tem a história que ele diz que é de um amigo dele, mas eu acho que pode ser dele, inclusive. Que ele fala que um dos postos de trabalho, as pessoas diziam que era meio que mal assombrado, e todo mundo tinha medo de ir para lá. E de repente... sempre tem um mais corajoso que fala assim, não, deixa comigo, se está todo mundo com medo, deixa que eu vou e tal. E aquele homem foi trabalhar nesse posto e está lá de madrugada, aquele estado de alerta, para não dizer com medo, e de repente cai, parece que uma amêndoa da árvore próxima assim. E meu irmão, uma amêndoa caindo de madrugada é tranquilo, falando assim na teoria. Agora, se você está num lugar com medo, de assombração ou de qualquer coisa, e você escuta um barulho, automaticamente você vai investigar. E ele pegou ali a sua arma, eu não sei se dá para dar tiro em fantasma, estou pensando nisso agora, mas ele pegou a sua arma, ele foi caminhando em direção ao pé de amêndoa, que era de onde ele tinha escutado o barulho, e quando a sombra dele apontou no muro, ele deu 2 tiros na cabeça da sua própria sombra. Alguém que está com medo. Você olha a situação e diz, essa é uma realidade absurda, mas é alguém que está com medo. Se você cresceu nos anos 90, 2000, ali, começo dos anos 2000, assistindo Linha Direta toda quinta-feira, você sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Era um negócio assustador dormir e qualquer barulho na rua que você escutava, você já pensava, lembrava das histórias, pedia perdão a Deus, porque na época eu acreditava que eu perdia a minha salvação. Senhor, me perdoa, porque eu preciso ir para o céu. E eu já imaginava coisas terríveis, porque eu estava com medo. E se a gente não toma cuidado, irmãos, o medo ele nos domina e ele nos paralisa. Davi, ele está dizendo... Não precisamos temer o perigo. Pense nesse salmo a partir do ponto de vista de uma ovelha que conhece o seu pastor.
É como uma criança que tem medo do escuro durante a madrugada e ela chora com medo do escuro e o pai ou a sua mãe buscam essa criança no seu quarto, levam para o seu próprio quarto e a criança para de chorar porque ela para de ter medo, mas o quarto do pai e da mãe também está escuro. Em última instância, o medo dessa criança não é do escuro, mas é de estar no escuro sem a presença do seu pai. O medo dessa criança não é do escuro, porque o escuro continua existindo. Se ela tivesse medo tão somente do escuro, o pai e a mãe teriam que acender a lâmpada quando ela chegasse no quarto, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a criança se acalma tão somente porque o pai e a mãe dela estão ali, mesmo que o escuro permaneça. Do mesmo modo se dá a nossa relação com Deus, irmãos. Nós não precisamos temer, não é que os perigos vão deixar de existir, mas mesmo em meio aos perigos, nós temos a certeza do Pai conosco. O medo dessa criança é o escuro, longe dos pais. Do mesmo modo, a ovelha ela não teme o perigo, é porque ela confia no bom pastor. Não é pela sua destreza, pela sua capacidade, pela sua habilidade, mas é pelo fato dela saber que o pastor cuida dela melhor do que ela mesma é capaz de cuidar de si. Então ela não teme o perigo, tão somente porque ela confia no bom pastor. Quando nós olhamos para essa afirmação por uma outra ótica, a gente vai perceber que por vezes, irmãos, a grande razão pela qual nós somos paralisados pelo medo em momentos difíceis da vida, é porque, na verdade, no fim das contas, nós não confiamos que aquele que diz ser o nosso pastor seja capaz de nos guiar. Nós até dizemos crer nisso, nós até afirmamos a nossa confiança nisso, mas por vezes nós não agimos assim na prática. Por vezes a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos, ela é muito grande. E vivemos paralisados pelo medo em muitos momentos, simplesmente porque não confiamos na condução daquele que é o nosso pastor. Nós dizemos crer, mas vivemos nos perguntando, será que Ele vai prover? Será que Ele vai proteger? Será que eu posso confiar mesmo? Será que Ele vai cuidar? E a nossa falta de fé e confiança vão nos deixando paralisados pelo medo do vale de trevas e morte. Nós estamos falando de Davi, que escreveu esse salmo, e era alguém que tinha lidado com medo também em muitos momentos difíceis da sua vida. A gente não está falando aqui de um super-homem ou alguém que nunca sentiu medo, mas é alguém que aprendeu ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de confiança no Senhor. Ele aprendeu a desenvolver essa confiança prática, apesar do medo. E assim também nós precisamos ser, irmãos. Mesmo nos momentos mais complexos da vida, nós precisamos confiar que o bom pastor tem cuidado de nós. Na verdade, a razão para o uso dessa expressão, não temerei perigo algum, fica muito clara na próxima afirmação que ele faz, porque ele vai dizer o porquê dele não precisar temer perigo algum. Ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Se a primeira verdade é que o vale de trevas e morte é uma realidade inevitável, se a nossa reação a essa verdade é que nós não precisamos temer, a razão pela qual nós não precisamos temer é o fato de que Deus está conosco, a certeza da presença de Deus. A afirmação que Davi faz é, pois tu estás comigo. O que garante o sucesso na jornada da ovelha não é a ovelha, mas é o próprio pastor. E Davi ele vai dar uma descrição um pouco mais detalhada de como uma ovelha se sente segura quando ela está próxima do pastor. O verso segue com o salmista dizendo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Especialmente nessa região, em caminhadas mais longas assim, um pastor levava o mínimo possível de equipamentos. Mas se tem dois equipamentos que ele não abria mão de levar, eram exatamente a vara e o cajado. A vara era um instrumento parecendo uma vara mesmo, não tem muito o que explicar, mas era um instrumento que ele usava para defender o seu rebanho de predadores.
A vara era utilizada também para disciplinar as suas ovelhas. Então esse objeto, em certo sentido, ele comunicava a autoridade do pastor sobre o seu rebanho. Esse objeto simbolizava o poder do pastor sobre o seu rebanho, além da disciplina que ele exercia com o seu próprio rebanho e também uma forma de ele defender o seu rebanho de perigos e ameaças externas. E o outro instrumento ao qual Davi se refere é o que nós chamamos de cajado, que era também uma espécie de vara com uma das pontas curvada, formando uma espécie de gancho, parecido com um cajado, parecido com um cabo de guarda-chuva, alguma coisa nesse sentido. E o cajado ele tinha algumas funções interessantes. Uma delas é que, por vezes, no meio daquele monte de ovelha ali, algum cordeirinho indefeso, ele se afastava da sua mãe. E o pastor utilizava o cajado para pegar esse animal pelo pescoço, com todo cuidado, levantava esse animal e devolvia para sua própria mãe. E aí você está dizendo, mas por que o pastor não fazia isso com a mão? A gente tem aprendido ao longo dessa série que as ovelhas não são animais tão inteligentes assim, e talvez você esteja pensando assim, acho que o pastor também não, né? Porque precisar de um cajado para pegar uma ovelha e devolver para a mãe, mas ele não fazia isso com as mãos, para que o cheiro das suas mãos não levasse a mãe a rejeitar a cria. E agora, quem não é inteligente? O pastor ou você, porque não tinha pensado nessa possibilidade? Outro uso do cajado é que ele trazia para perto ovelhas aí de qualquer idade. Ovelhas que estavam andando para longe do pastor, ovelhas tímidas, temerosas, que teimavam em viver distantes do pastor, eram trazidas para perto por meio do seu cajado, um contato íntimo, um contato mais próximo. Outra função do cajado era dirigir as ovelhas. Esse instrumento era usado pelo pastor para conduzi-las quando elas estavam se desviando do caminho ou diante de estradas difíceis e perigosas. Ele encostava a ponta desse cajado no animal, fazia uma leve pressão, guiando a ovelha para o caminho que ele mesmo desejava. Então, se por um lado nós temos a vara comunicando essa autoridade, o poder, a disciplina, a proteção do pastor, o cajado simboliza exatamente esse cuidado amoroso, próximo, íntimo, pessoal, uma realidade que pode ser desfrutada por todos aqueles que são ovelhas do que é o bom pastor. Tanto a vara representando a autoridade e disciplina, quanto o cajado representando o cuidado e o amor do pastor para com as ovelhas, nos mostram que, na prática, se nós confiamos no pastor, nós podemos estar seguros e protegidos. Mesmo diante de um vale de trevas e morte, nós não precisamos temer o perigo. Não é porque a gente aprendeu a lidar com ele. Não é porque a gente é bom em vivenciar o perigo, mas é tão somente porque o bom pastor está conosco. E essa afirmação nós podemos fazer de forma pessoal e direta. Nós não falamos sobre o bom pastor em terceira pessoa, sobre um pastor que cuida de nós, que nos guia, que nos protege, que está conosco, não. A gente fala com o bom pastor de modo direto. Do mesmo modo que Davi diz aqui, ele vinha falando, ele me restaura, ele me conduz, ele me guia. E agora ele fala que nos momentos de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. E ele não está falando mais sobre o pastor, mas ele está falando com o pastor. Quando ele diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A boa notícia, irmãos, é que nós só podemos falar de modo direto com esse que é o nosso pastor. Isso só é possível para nós por causa do Evangelho. Porque nós éramos, por natureza, separados de Deus, distantes de Deus. O profeta Isaías vai fazer uma afirmação dizendo que nós, como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade, a iniquidade, o pecado de todos nós. O Evangelho é a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós, suas ovelhas. O homem que havia sido criado em perfeito contato com o seu Criador, ele decide, como uma ovelha rebelde, virar as costas para o seu pastor. A Bíblia chama isso de pecado. E como nós temos visto ao longo de toda essa série, e se formos honestos ao longo da nossa própria vida, as ovelhas não conseguem, de modo independente, retornar ao caminho onde deveriam estar. Não há a mínima capacidade nas ovelhas para isso. A iniciativa tem que ser
do pastor. Diante disso e dessa nossa incapacidade, Deus envia Jesus, o seu único filho, aquele que se apresenta como sendo o bom pastor, aquele que não simplesmente guia as suas ovelhas, mas aquele que deu a sua própria vida por elas. Por causa desse sacrifício, não há mais obstáculos entre nós e Deus, e nós podemos viver na presença desse que é o bom pastor. Por causa desse sacrifício, se nós cremos nisso, não só viver na presença do bom pastor, mas ter a certeza de que Ele vive em nós também por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. Se nós cremos em Jesus e no seu sacrifício, nós somos reconectados a Deus. Os nossos pecados, eles são perdoados. Ele morreu ao terceiro dia. Ele disse que faria isso. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu ao terceiro dia, ele deu a sua própria vida de modo voluntário. Ele ressuscitou ao terceiro dia, derrotando a morte de uma vez por todas. E ele prometeu que um dia voltará para que estejamos com ele eternamente. Crer no bom pastor nos traz confiança para o cotidiano. Crer no bom pastor nos traz esperança para a eternidade. Nós cremos nisso. Nós aguardamos esse momento ansiosamente. Agora, enquanto isso não acontece, como nós vivemos aqui? Enfrentando a experiência do sofrimento inúmeras vezes. Enfrentando momentos difíceis por vezes. Momentos que podemos entender como o vale da sombra da morte, o vale de trevas e morte. Momentos, inclusive, onde nós não percebemos essa presença do pastor conosco, mas nós não somos guiados pelas nossas percepções e sentimentos. Nós somos guiados pela palavra daquele que é fiel e disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós não precisamos, irmãos, temer o perigo, porque Jesus está conosco e nos protege. Ele não apenas passou pelo vale da sombra da morte, mas ele se lançou nas profundezas da morte, a derrotando por completo na sua ressurreição. Ele nos garante que teremos aflições no mundo, mas ele nos diz também que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E essa certeza que Davi tem, de dizer, pois tu estás comigo, nós também podemos ter através do que Jesus fez por nós. A materialização, a prova definitiva de que Deus está conosco é Jesus Cristo, o próprio Deus se fazendo um de nós. Ele inicia a sua jornada terrena, tendo seu nascimento anunciado por um anjo, que diz para sua mãe que ele deveria ser chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus é a prova definitiva de que Deus intervém na história e Ele está conosco. E Ele vive a sua vida. Ele morre em uma cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia. E pouco antes de subir aos céus, as suas últimas palavras são ditas para os seus discípulos, quando Ele fala algo parecido com, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão vocês, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A chegada de Jesus vindo dos céus para a terra é anunciado por meio de um atributo, um nome que ele receberia, que significa que Deus está conosco. Quando ele vai da terra para os céus, ele afirma para os seus discípulos de modo categórico e definitivo, eu estarei com vocês todos os dias. E ele promete que voltará. E o nosso coração se enche de esperança, para que um dia nós estejamos com ele. E façamos isso eternamente, tão somente porque cremos naquilo que Ele fez por nós, que todos nós somos incapazes de fazer. Quero chamar a banda aqui à frente, e eu queria que a gente caminhasse para o fim pensando nisso. Que isso faça sentido para nós na prática, irmãos. Que creiamos em Jesus e no Evangelho, porque é por meio da fé que nós depositamos nessa mensagem, que nós nos tornamos ovelhas do seu rebanho, ovelhas seguras, ovelhas guardadas e guiadas por aquele que é maior do que todas as coisas. Por aquele que diz que as suas ovelhas são suas, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e absolutamente nada poderá arrancá-las das suas mãos, porque o Pai que deu essas ovelhas para esse Jesus que é o bom pastor, é maior do que todas as coisas. Estamos seguros,
estamos guardados, somos guiados por aquele que é maior do que todas as coisas. Com essa certeza, nós podemos viver em paz, mesmo no vale de trevas e morte. Essa certeza que Davi afirma ter sobre Deus e estar com Ele, nós também podemos ter. Porque esse Deus que reina sobre os céus, de um alto e sublime trono, Ele mora também em nós, por meio do seu Espírito Santo. E se nós cremos em Jesus, o autor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com ousadia e intrepidez pelo Santo dos Santos, até o Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho nos é aberto pelo próprio Jesus. Aliás, Ele que se define como sendo o bom pastor, Ele vai dizer que é também o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A partir dessa realidade, que a gente viva em paz, em tranquilidade, em segurança, não baseado naquilo que a gente consegue produzir sobre a nossa própria vida, mas baseado na certeza de que nós temos um bom pastor. Ele está conosco, Ele cuida de nós. Por causa disso, não precisamos temer perigo algum, mesmo num vale de trevas e morte. Sejam os teus dias bons, sejam os teus dias maus, Deus está conosco, Ele não nos abandona, somente Ele é Deus e digno de ser adorado. Que Ele nos abençoe, que Ele nos siga conduzindo para a glória dEle mesmo, em nome de Jesus.